seria cônjuge ou conge? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, eu sou eu mesma, dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não sabe, você pode me encontrar também em outros lugares. Tem Instagram e tem Twitter, eu tô sempre por essas redes. Você também pode me encontrar no meu site, janaviscardi.com.br. Você já deve saber essa história, eu tô lá no Se Eu Tivesse um Podcast. E eu também tenho uma coluna no Justificando. Então, todos esses lugares. E eu já aproveito para te convidar a algo que eu nunca fazia, mas decidi retomar com forças para seguir adiante. Te convido a conhecer aqui o meu programa de financiamento coletivo. Se você quiser ajudar este canal a continuar se desenvolvendo e que os vídeos continuem aparecendo com regularidade, você pode aqui contribuir. Você não é obrigado, nunca é, então faça se quiser e se puder e se tiver condições. E se interessar, deixa os links todos aqui embaixo. Contribua para este modesto canal. E aí hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, uma modesta observação sobre um fato linguístico curioso da semana. Ele mesmo, nosso queridíssimo Sérgio Moro, estava aí numa sessão falando, quando ele diz conge, e não foi só uma vez, foram duas. Possibilidade, por exemplo, de uma mulher, uma cônjuge, que seja morta pelo seu cônjuge, baseado na violenta emoção, e seja aplicável a esse dispositivo. E aí você sabe, a internet, né, não nos deixa dormir, não nos deixa descansar, e em polvorosa ficou dizendo: meu Deus, esse homem é burro! Burro! Porque usou a palavra conge ao invés de usar a palavra cônjuge. Aí eu faço aqui um convite de reflexão para você. Você acha que você está acrescentando à discussão chamando homens burro? E aí eu sei que você vai me dizer: ai, Jana, você fica passando pano, isso é um absurdo, não passa pano, Jana. Eu não estou passando pano, eu estou aproveitando esse fato linguístico pra gente bater um papo sobre dialeto e registro, sobre variedades linguísticas, minha gente. É muito comum quando você ouve uma pessoa falando uma palavra errado, né? Então, no caso, cônjuge ao invés de cônjuge, e de a gente automaticamente dizer que aquele indivíduo é burro, que aquele indivíduo não é inteligente, que é desprovido de uma competência cognitiva. É muito comum que a gente faça isso. E aí, nessa hora, quando você tem uma pessoa num alto cargo, alguém que você não necessariamente gosta muito, fica ainda mais comum que você diga: não é possível, esse cara não sabe que não é cônjuge, é cônjuge. E qual é o meu problema com isso? O meu problema com isso é que você costuma dizer isso não só para o Sérgio Moro, enfim, não que você devesse dizer isso para ele, mas você costuma fazer esse mesmo raciocínio para todas aquelas pessoas que você encontra por aí. O problema não é a palavra conge existir, porque existem variedades linguísticas regionais, dialetos, que vão fazer uso da palavra conge no seu dia a dia. Está tudo certo, minha gente. O problema é um problema do que se chama de registro. Ou seja, a escolha de quando é que você faz esse uso. Porque uma pessoa escolarizada, uma pessoa bastante bem escolarizada, como o Sérgio Moro, certamente ele faz adequação daquilo que ele está dizendo a depender da comunidade para a qual ele está falando, ou deveria ser capaz de fazer isso. Ou seja, o dialeto dele pode estar preservado no sentido de que, bom, ele fala conge entre os seus pares, em conversas informais. Mas aqui a escolha do registro formal da língua, deveria ter sido feita. E a minha cachorra entrou na sala e começou a fazer bagunça. Né, Milu? Ele deveria ter feito escolha pelo registro formal, por estar em um ambiente que demanda essa formalidade. Então, o registro formal da língua era importante naquela circunstância. Portanto, o erro, se a gente vai usar essa palavra, do Sérgio Moro, não foi dizer a palavra conge, mas foi dizer a palavra conge em um contexto em que se espera o registro formal da língua. Ele deveria dizer a palavra cônjuge. E aí, quando eu falei da questão da educação aqui,
que não é só ela, o ponto é que vivendo numa sociedade muito desigual, aquelas pessoas que fazem uso do registro informal da língua acabam por ser discriminadas e por serem chamadas de burras, de ignorantes e de gente desprovida de competência cognitiva por fazerem uso desse registro e por não conhecerem ou por não fazerem uso de um outro registro, do registro formal da língua. E isso é um grande equívoco. É claro que não é exatamente isso que está acontecendo com o Sérgio Moro, porque ele é alguém de poder. A gente está falando aqui de desigualdades, né, nesse exemplo que eu dei. E o caso do Moro é um cara muito poderoso e tal, então ele não vai perder o cargo que tem porque fez uso da palavra conge. Ele vai ser sacaneado na internet e tal, mas ele não vai perder uma oportunidade por conta disso. O que já é mais possível a partir do preconceito linguístico, quando você está, por exemplo, numa entrevista de emprego com alguém que não faz uso do registro formal, como você esperaria, e aí você fala, pô, essa pessoa não sabe das coisas porque não está fazendo uso do registro formal. Então, este é o problema. É muito corrente que a escolha do registro seja usada como valoração do entendimento de mundo das pessoas, do conhecimento que as pessoas têm das coisas. E não se trata disso, porque tem a ver com outros elementos, para além das variedades, para junto dessas variedades todas possíveis, de escolhas regionais, de escolhas de faixa etária, de escolha que tem a ver sociais também, como essa que eu registrei aqui, de geográficas, né, dentro de uma mesma cidade, regiões diferentes da mesma cidade vão fazer usos de variedades distintas, por exemplo, isso é possível. Então a questão é, como é que eu adequo essas diferentes variedades, porque você faz uso diferente dessas possibilidades ao longo das interações que você faz no seu dia. Se você estiver conversando com o seu professor na faculdade, provavelmente você vai usar um registro, e quando você estiver conversando com os seus colegas, outro registro. Porque um é um registro mais padrão da língua e o outro é um registro menos padrão. E o que vai acontecendo ao longo da sua história, conforme você vai sendo exposto a essas possibilidades de registro mais ou menos formal, é que você vai aprendendo a fazer uso disso. Você não nasce sabendo. Então você vai se regulando conforme vai interagindo com essas diferentes comunidades nas diferentes ocasiões em que você faz uso desses registros. Eu acho que agora ficou talvez claro. Então, existem mesmo variedades diferentes de língua. A palavra conge, então, ela existe. O problema é você fazer uso disso num ambiente tão formal quanto aquele, por alguém que conhece o registro formal da língua, que é o caso do Sérgio Moro. E aí, então, você fazer uso desse argumento, neste caso, ficar chamando de burro o Sérgio Moro, simplesmente de burro, dizer que ele não sabe de nada por conta disso, ó. O problema é que você vai fazer uso desse mesmo argumento depois em contextos em que você tem pessoas que não fazem uso do registro formal porque não o conhecem, mas que não são menos capazes ou inteligentes porque não fizeram uso do registro formal. É como se o registro formal determinasse exatamente a inteligência do indivíduo, e não é isso. Ela pode sim falar de escolaridade, mas não só. Porque neste caso, por exemplo, do Sérgio Moro mesmo, ele é alguém que tem a escolaridade lá em cima, supostamente, alguém que estudou muito, supostamente, e portanto não seria alguém que, de acordo com quem acha que é a única norma padrão equivalente, que jamais usaria isso. E usaria sim, mas usar nesse contexto formal não foi adequado. Então aqui é um problema de adequação e não da existência da palavra conge. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se quiser participar do nosso financiamento, se quiser contribuir para este canal, vá! Estou retomando esta atividade. E me acompanhe também nas outras redes, eu deixo todos os links aí embaixo, aqui embaixo para você me encontrar. Ah, e ontem eu participei de um podcast, o Caixa de Histórias, falando sobre o livro que chama Niquete. Então, vou deixar tudo aqui embaixo pra você conhecer. Um beijo, tchau, tchau. Isso não significa que você não pode dar uma zoadinha, você pode, mas sabendo como zoar, não é mesmo?